Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 22 de abril de 2025. Nós estamos começando aqui mais uma edição do Desperta, né? O mundo ficou triste ontem porque nós fomos acordados com a notícia da morte de um homem que foi excepcional em todos os sentidos. O Papa Francisco, o cardeal Jorge Bergoglio, argentino, que assumiu o papado em 2013, quando o mundo começava a viver a efervescência dos tempos loucos que depois vieram a se consolidar. E foi justamente nesse período difícil da história, de consolidação do novo fascismo, de surgimento de ameaças de todo tipo contra as minorias, que o Papa Francisco foi uma voz firme e forte em nome dos excluídos, dos invisíveis, né? E trouxe para a tona da sociedade a necessidade de refletir sobre o que o mundo está fazendo com as pessoas que habitam nele. O Papa Francisco foi um homem que teve uma sensibilidade em comum, não só para os pobres, porque ele mesmo, né, como se definiu, é produto lá do fim do mundo, então ele estava muito bem identificado com essa camada de invisibilidade, né, de boa parte da população do planeta, mas ele foi também um homem sensível, por exemplo, a apelos ambientais. Ele estava na vanguarda dos movimentos de proteção das últimas reservas intocadas do planeta. Então, ele foi um humanista, ele foi um ambientalista, ele foi um coração enorme, acolhedor, né? E que teve como mote do seu pontificado uma frase muito singela que ele usou lá para trás, quando ele se referia, né, a uma pressão sofrida pelos conservadores da Igreja Católica, que não admitiam, por exemplo, que sequer fosse feita uma bênção, né, para poder colocar no contexto da santidade as relações homoafetivas. Ele falou o seguinte, que a Igreja deve acolher o pecador e não o pecado, quer dizer, deve abrigar o pecador e não expulsá-lo como era feito até então, né? É preciso lembrar aqui que a Igreja é uma entidade extremamente conservadora e tem uma ala da Igreja, ou várias alas da Igreja, que são proeminentes em relação a esse papel de contenção do atraso cultural, né? A Igreja, na Idade Média, ela durante 1000 anos impediu que o mundo avançasse, que as ciências avançassem, que a filosofia avançasse, e tem muita gente que acha que o papel dela é esse mesmo, porque os homens, quando ficam muito sábios, começam a tirar de Deus e colocar no reino humano, né, os desígnios que controlam, que regem a vida do planeta. Então tá aí, o Papa Francisco foi um homem realmente grande, assumiu o papado numa época muito difícil, ele foi uma pessoa muito atenta aos problemas de comunicação, transformou-se, né, num emblema para aquilo que ele queria comunicar e vai fazer muita falta para o mundo. O velório dele vai ser no sábado. Já se especula muito, e a gente pode ver que na imprensa do mundo essas especulações são generalizadas sobre quem será o sucessor de Francisco. Por quê? As expectativas são as mais variadas possíveis. Tem muita gente que acha que Francisco, porque nomeou pelo menos 2/3, né, do colégio que vai eleger o seu sucessor, garantiu assim a continuidade da sua linha apostólica e dos seus desígnios políticos, né? Mas tem muita gente que fala que isso não vai acontecer, que a ala mais conservadora da Igreja agora prepara um contra-ataque que, no contrapé do papado de Francisco, tende a transformar a Igreja numa instituição muito mais conservadora do que ela tem sido. E o noticiário hoje do Planeta gira em torno desses dois assuntos, é sobre eles que nós vamos falar boa parte do nosso programa hoje aqui. Eu quero dizer que eu, pessoalmente, não acredito em Deus, eu sou ateu, tenho um grande respeito pela religiosidade das pessoas e acho que o papado de Francisco foi um alento, né, em relação a tempos de tanto desrespeito à visão religiosa das pessoas, tempos de uma retomada do fundamentalismo, de uma revalorização da xenofobia, né, na construção de barreiras para isolar os diferentes. Então, Francisco vai fazer falta para o mundo, não importa quem seja o seu sucessor. Alex, bom dia. Bom dia, Panunzio, bom dia, chat, boa semana para nós. Como é que foi o seu feriado, Alex? O meu feriado foi bom, descansando bastante lá na Serra da Mantiqueira. E um trânsito horroroso na ida e na volta, mas tudo bem. Sim. Valeu a viagem, porque pelo menos descansamos. E você, com os seus jogos de futebol, como é que foi o feriado? Foi fraco, né? Sim, foi fraco. O fim de semana teve Palmeiras contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. A gente ganhou de 2-1 fora de casa. A gente é o Palmeiras, né? Isso.
Isso, sendo É um bom pouco que aqui no clubista. CL a gente tem uma visão desportiva bem fechada, né, gente? Fala, Sim. Alex. E o Palmeiras derrumou uma sequência desde 2023, o Fortaleza não perdia em casa e o Palmeiras ganhou. E eu fiquei em casa assistindo série, que eu tô assistindo uma série de comédia que mistura futebol, que é Ted Lasso. E eu fiquei acompanhando isso, meu feriado e fim de semana completo. Maratonando. Como é que é o nome da série? Ted Lasso. Repete aí pra nós, por favor. Ted Lasso. Pet, laço. Ted. Pé de laço. Isso. Ah, então tá bom. Então fica aí a dica para você que gosta de futebol aí do meu querido Alex aqui. Alex ficou triste com a morte do Papa? Sim, fiquei muito É? triste. Era um mandatário que mudou diversas regras da igreja, tanto que antigamente, quando um padre morria, era uma sessão fúnebre que ia vários fiéis, ele mudou isso, que não tem mais essa sessão de velório. Eu fiquei um pouco triste sendo católico, mas vamos ver o que vai acontecer agora nesses 7 dias para eleger um novo Papa. 7 dias não, vai muito mais do que isso, viu? Vai pelo menos uns 15, né? Sim. No conclave, que a gente não sabe como é que vai ser. Então vamos passar aqui para as notícias do dia. Antes Vamos de nessa. mostrar os destaques, deixa eu falar da meteorologia para vocês aqui, que é todo mundo esperando para saber como é que vai ser. Olha, hoje o mapa da previsão tá bonito, olha, tá o Brasil aí tomado por essa mancha amarela, todo o centro do Brasil, né? Basicamente o sudeste e o sul livres da chuvarada que se anuncia para essa área em amarelo. E vamos logo aqui para a previsão do tempo, para a gente saber como é que vão ser as máximas e as mínimas. Olha, você já sabe que o verde mais escuro no mapa são as áreas com uma pluviosidade maior, com mais chuva, né? Então vai chover leve aqui no oeste, no centro do Brasil, no centro e no norte vai chover um pouco mais pesado. Lá no litoral da região norte e também parte do nordeste vai chover pesado. E ao mesmo tempo aqui de Salvador para baixo na Bahia. O restante é chuva leve, sem muitos problemas que justifiquem, por exemplo, um alerta do INMET. Vamos para as temperaturas máximas? Olha, Porto Alegre hoje tempo nublado, 25 de máxima, a mesma coisa em Florianópolis, depois Curitiba 22 graus, mais fresquinho, São Paulo também com 22, Rio de Janeiro 27 graus, Vitória, Espírito Santo 27 graus também, Belo Horizonte tempo nublado com 24 graus, Goiânia, 33 graus, quente por lá. Brasília, 31 graus, tempo nublado também. A chuva começa a raliar, né, gente? Na medida em que o outono avança, o que a gente vê no Brasil é que as chuvas vão embora. Então, vai se despedindo aí. Esse fim de semana foi uma chuvarada aqui em São Paulo. Não sei como é que foi aí na sua região, mas aqui foi difícil. Ontem na estrada, uma neblina louca, estava difícil. Mas vamos lá, Campo Grande então, muitas nuvens, 33 graus, Cuiabá com 36, calorão lá no Mato Grosso, Porto Velho com 34, Rio Branco com 30 graus, que mais aqui? Cuiabá já falei, 30 graus, Palmas do Tocantins 33, Manaus 33 graus também, Boa Vista 35 graus, Macapá com 30 graus de máxima, mínima de 24, Belém com 29, São Luís com 31, Fortaleza com 29, aqui chove, hein? Natal também chove, 28 graus. Daqui para baixo não chove mais, 33 graus em Recife, depois 32 em Aracaju e em Maceió e Salvador com 28 graus. São essas temperaturas hoje no Brasil. Espero que você tenha um dia agradável. E agora, vamos ver os destaques aqui no site do ICL, né? Na nossa manchete, o assunto que toma os jornais do mundo hoje, que é a morte do Papa Francisco. E a última informação divulgada pelo Vaticano dá conta de que a morte foi provocada por um acidente vascular cerebral e por um quadro de insuficiência cardíaca. É o que diz aqui a nossa manchete principal. Vamos ver aqui, detalhar um pouco essa notícia. Como é que se deu a morte do Papa Francisco? Porque o Papa Francisco esteve mal durante o último mês, né? Teve aquela pneumonia dupla. Ele, enfim, era uma gripe, se transformou numa pneumonia. O quadro dele acabou agravando, ele teve entubado, morre, não morre. Chegaram a dar extrema unção ao Papa, mas ele resistiu. De repente, ele fez todos os serviços religiosos da Páscoa e muito fraquinho, né? Morreu às 7h35 da manhã de ontem, horário da Itália. E aqui diz a nossa matéria que o Papa Francisco morreu por insuficiência cardíaca e por um acidente vascular cerebral, conforme anúncio do Vaticano feito ontem. De acordo com a certidão de óbito, o pontífice teve um AVC, entrou em coma e sofreu um colapso cardíaco irreversível às 7h35, horário de Roma, 2h35, horário daqui de Brasília. A matéria explica que esse quadro foi agravado por uma pneumonia bilateral por bronquiectasia,
bronquiectasias múltiplas hipertensas. Você sabe o que é bronquiectasia? Eu não sei o que é, mas eu vou procurar saber aqui, até para te informar, né? Nós que não somos médicos. Bronquiectasias múltiplas, hipertensão, diabetes do tipo 2. Panúzio? Oi. É uma doença pulmonar crônica caracterizada pela dilatação anormal e irreversível dos brônquios, os tubos que conduzem o ar para os pulmões. Isso é o nosso chat GPT humano, o famoso Alex. Graças ao Google. Muito obrigado, Alex. Valeu, viu? Gostei desse apoio. Então vamos lá. Olha, em novembro de 2023, o Papa precisou se afastar das suas atividades por causa de uma gripe e uma inflamação pulmonar. No início de 2024, voltou a apresentar dificuldades respiratórias, precisou interromper um discurso no Vaticano, relatando estar com um pouco de bronquite. A condição respiratória piorou em fevereiro deste ano, novamente ele não conseguiu concluir um discurso, precisou ser auxiliado por um assistente durante uma missa e poucos dias depois foi internado por uma cirurgia considerada complexa pelo Vaticano. Recebeu alta em 23 de março, depois de 37 dias hospitalizado em Roma por conta do quadro respiratório grave. Agora, gente, olha, repara aqui por essa foto, eu acho impressionante isso, mas o Papa era um homem tão alegre, né? A vida para ele era alegre, mesmo quando estava em profundo sofrimento, e agora fica-se sabendo que há um ano, quando ele redigiu o testamento dele, ele já vinha sofrendo amargamente, né? Um final de vida muito complicado, mas sempre com esse sorriso no rosto, sempre com esse sorriso no rosto, né? É um homem de um bom humor que enfrentou as piores horas da vida dele com essa expressão no rosto e sempre muito acolhedor, tá? Então, esse aqui foi o primeiro destaque do nosso site do ICL. Eu vou voltar a ele para dizer o seguinte: o mundo não parou, né, com a morte do Papa, e hoje nós temos no Supremo Tribunal Federal a segunda leva de julgamentos da admissibilidade da denúncia apresentada contra o núcleo da trama golpista, né? Hoje serão três coordenadores da chamada trama golpista, entre eles o general que estava fazendo planos de matar o Lula, o Xandão e o Alckmin, né? Também o Felipe Martins, que foi assessor da presidência do Bolsonaro, e não se sabe de onde apareceu, mas é uma das piores almas penadas desse novo fascismo brasileiro, inclusive com dotes neonazistas. Você se lembra daquele white power que ele fez, aquele símbolo durante uma audiência no Senado, que é uma saudação neonazista. Então, portanto, não há dúvida com relação ao comportamento desse sujeito. E hoje eles entram, a denúncia contra eles entra em julgamento na primeira turma. O ICL vai acompanhar toda a sessão de julgamento. Você pode ficar aqui conosco, porque nós vamos estar seguindo a decisão do Supremo até o fim. Então, você que tem interesse pelo Papa, mas tem interesse mais ainda por política, você precisa hoje acompanhar a programação do ICL ao longo do dia, tá? Todo mundo mobilizado. Eu, inclusive, volto aqui durante a tarde para acompanhar o desdobramento disso que vai acontecer lá em Brasília. Mas todas as fontes dizem que aí não há erro, que todas as pessoas apresentadas pela PGR como articuladores desse segundo grupo, né, que é o grupo da execução, todos eles terão a denúncia aceita e se transformarão em réus. Olha, em meio a essas notícias todas, eu quero dar uma boa notícia para vocês aqui. De vez em quando a gente consegue fazer isso também, né? E às vezes, para dar uma boa notícia, a gente tem que produzir a notícia boa. Foi o caso disso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Na semana passada, o Eduardo Moreira foi ao Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo, uma das maiores do mundo, e lá viu uma situação horrível acontecendo em Paraisópolis. Por quê? Alguém anda despejando os viciados em crack das cracolândias do centro de São Paulo nas periferias. E muitos deles foram despejados lá em Paraisópolis, é a denúncia que os moradores fazem. Quando essa denúncia foi ao ar na quarta-feira da semana passada, começaram a pipocar vários problemas e nós ficamos sabendo que parece que essa prática de retirar essas populações que se concentram nas cracolândias para espalhá-las pelas periferias, isso não é privilégio só de São Paulo. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, tá? Em São Paulo também, porque surgiram cracolândias periféricas, por exemplo, em Eldorado, em Diadema, né? Além dessa do Paraisópolis. E o Eduardo, que é um sujeito muito sensível, resolveu ajudar aquela comunidade lá que precisava construir uma escola, mas não tinha acesso ao dinheiro. E aí nós fizemos aqui uma vaquinha, né? O Eduardo improvisou isso e o Eduardo Moreira
é uma espécie de rei Midas das boas causas, né? Ele pega, ele encampa essas causas, leva adiante, organizou uma vaquinha e olha que beleza de notícia, olha. A vaquinha do ICL para ajudar o projeto social de Paraisópolis já conseguiu chegar a 93% da meta. Eu queria que você, meu caro Alex, colocasse para a gente o link dessa vaquinha, que é o iclnoticia.com.br/ajuda. Então, se você quiser ajudar a completar esses R$200 mil que a comunidade do ICL vai entregar para o pessoal de Paraisópolis, é só você prestar atenção a esse endereço que o Alex está pegando aí e fazer a sua ajuda nessa vaquinha eletrônica capitaneada pelo Eduardo Moreira. O que diz a nossa matéria aqui? O fundador do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, lançou nesta quarta-feira uma vaquinha para ajudar o projeto social Legado de Paraisópolis, em São Paulo, a construir a primeira escola de desenvolvimento de negócio, tecnologia e comunicação da comunidade. A meta da campanha é arrecadar R$200 mil até às 6h23 desta terça, ou seja, mais ou menos meia hora atrás, já haviam sido arrecadados R$186 mil. Sabe quantas pessoas contribuíram até agora para isso? 1.903 pessoas muito solidárias, 93%, pouco mais de 93% da meta estabelecida. Então, se você está esperando a chance de se tornar um bom samaritano, de fazer uma boa ação, começa logo a sua semana hoje, nessa terça-feira, fazendo uma doação para essa vaquinha. Cadê o endereço, Alex? Tá aí, ó, icl.com.br/ajuda. icl.com.br/ajuda. Qualquer valor, tá? É muito importante, vai ser muito bem investido pela comunidade, muito bem gerido esse dinheiro, que daqui a pouco vai, né, fomentar o surgimento dessa escola, iniciativa da comunidade lá de Paraisópolis. O que a matéria diz? A campanha busca criar uma escola dentro da favela de Paraisópolis para formar jovens e adultos para as carreiras que mais crescem no Brasil e no mundo, que são comunicação, desenvolvimento de negócios, programação, inteligência artificial, ciência de dados. Tudo isso deve estar acessível para quem vive nas periferias, diz o Eduardo Moreira. Abre aspas aqui para ele. A gente deve plantar solidariedade, coletividade e companheirismo, disse o Eduardo Moreira. Ele fez o primeiro depósito do valor de R$5 mil. Então está aí a chance para você de começar a sua semana com uma boa ação. Acabou? Chegamos? Atingimos já? Acabou? Então não adianta mais. Então vou divulgar aqui para você que está aí. Não esquece que eu falei, tá? É o seguinte, você, se quiser contribuir com isso, daqui a pouco, durante o jornal, eu vou dar aqui outros caminhos. A causa continua sendo boa e o dinheiro ainda não se completou. Falta um pouquinho, assim como você viu. Faltam R$14 mil, né? Faltavam. Depois eu vou pedir, Alex, para você checar para a gente a quantas foi isso, porque talvez tenha sido encerrado, porque completamos também, né? O Alex vai fazer esse favor para a gente aqui. Gente, olha, estamos falando aqui sobre as expectativas do novo papado. Quem será o novo papa? Na verdade é o seguinte, você está vendo aí uma profusão de nomes. Ontem, por exemplo, no Jornal Nacional da Globo, a matéria citava tantos papáveis, parece que quanto o número de cardeais que vão eleger o novo Papa no próximo conclave, né? É gente pra caramba. Então, o que está acontecendo agora é a mesma coisa que acontece quando troca o ministro, tem, né, uma crise de governo, essa coisa toda. Por quê? É a substituição de um chefe de Estado e a substituição de um chefe de Estado com alto poder simbólico. Então, começam as especulações mesmo. Então, você vai ver aí uma sopa de letrinhas, de nomes, né, confusos, essa coisa toda. Mas é muito importante perceber isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. O Vatican News, que é o órgão oficial de informações do Vaticano, traz na capa dele hoje, isso aqui é sinal de um prestígio grande. Olha, essa aqui é a capa do site lá do Vatican News, né? E o que ele traz aqui na capa? Uma informação sobre as exéquias do Papa, né? Foi marcado para sábado, o velório, você já sabe. Uma matéria sobre o testamento do Papa Francisco, aliás, a gente vai ler isso aqui também, porque é de uma humildade cortante, sabe? E aqui embaixo, olha só o que nós temos aqui. Vou mostrar para vocês, olha só. Símbolo de máximo prestígio do cardinalato brasileiro aqui, olha. O cardeal Dom Orani Tempesta, é o cardeal da cidade do Rio de Janeiro, arcebispo do Rio de Janeiro, né? Ele está na capa da imprensa do Vaticano, com essa matéria aqui, Cardeal Tempesta, o mundo se despede do Papa Francisco. E nesse artigo, ele enumera uma série de mudanças promovidas pelo Papa Francisco desde que ele foi eleito em 2013, né, enfim,
para conduzir o Vaticano e a Igreja Católica. E a matéria com o artigo do Dom Orani diz o seguinte, uma das primeiras grandes paradas de seu pontificado no Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013 no Rio, quando tivemos a graça de recebê-lo por uma semana, com um sorriso acolhedor e palavras cheias de esperança, Francisco conquistou os corações dos jovens, incentivando-os a serem protagonistas da mudança e a levarem o evangelho a todos os cantos do mundo. A sua simplicidade e carisma marcaram essa visita histórica, deixando um legado inesquecível. E aqui começa a falar do legado, né, do Papa Francisco. A Luz da Fé, a encíclica Lumen Fidei, foi uma encíclica iniciada por Bento XVI, finalizada por Francisco, ressaltando a importância da fé como guia para a fé cristã. E o Francisco sublinha que a fé não é apenas um sentimento, mas um compromisso concreto que transforma a vida do crente. Laudato Si, louvado seja, traz uma visão inovadora sobre a ecologia integral, destacando a responsabilidade dos seres humanos na preservação do meio ambiente. Fratelli Tutti, todos irmãos, enfatiza a fraternidade e a amizade social, promovendo o diálogo e a paz entre os povos. Inspirado no espírito de São Francisco de Assis, o Papa propõe um mundo onde as barreiras de indiferença sejam derrubadas, a solidariedade prevaleça e a política seja guiada pelo bem comum e não por interesses pessoais. Ou seja, é um mundo ao contrário daquilo que se viu construir nas últimas décadas, né, ou nas primeiras décadas desse século. E continua aqui o Dom Orani, relembrando aqui a doutrina desse pontificado, com a encíclica Dilexit Nos, Ele nos amou. Essa encíclica destaca a centralidade do coração de Jesus como fonte de amor, missão para a igreja e o mundo. E, além disso, houve outras reformas, principalmente no campo do direito canônico, né? Das relações jurídicas entre a igreja e os fiéis. E aqui muita coisa mudou. Por exemplo, não vou entrar em detalhes, você tem visto isso desde ontem, você deve já estar cansado de tanto ouvir falar disso, mas o Papa Francisco acabou com a sucessão de escândalos de corrupção no Vaticano, deu transparência e implantou mecanismos de compliance na gestão das finanças do Vaticano. Ele não conseguiu, embora os mais íntimos digam que ele era absolutamente favorável a isso, mas ele não conseguiu permitir que as mulheres conduzissem serviços religiosos, né? Mas ele começou a incluir as mulheres em cargos de liderança na igreja. Nomeou mulheres, aqui diz o Dom Orani, para cargos de alta relevância na cúria, como o caso, por exemplo, da irmã Simona Brambilla, que tornou-se a primeira mulher a liderar um organismo do Vaticano de grande importância. A gente sabe que a igreja, historicamente, ela é um grande clube do bolinha, né? E as mulheres a igreja está em dívida com as mulheres, né? Olha, houve alterações também nos ritos para o desfazimento de casamentos. Antigamente isso era muito complicado. O Papa Francisco, atento, né, à mudança da natureza dessas relações, ele reduziu as exigências para a anulação do casamento, né? Simplificou os rituais funerários papais, ele aprovou um novo protocolo para os funerais do Papa, eliminou alguns elementos considerados excessivamente compostos, como, por exemplo, o uso de 3 caixões diferentes. Por falar nisso, nós temos aqui uma imagem, que é a primeira imagem que a Cúria Romana divulgou do Papa já morto. Eu vou pedir para o Alex colocar para mim. Alex, nós já temos aí o vídeo. O VT do velório. Então, coloca para a gente, por favor, que vocês vão ver aqui agora as primeiras imagens do Papa morto já na hospedaria em que ele viveu até aqui ao longo do seu pontificado. Põe para a gente, por favor, Alex. Olha aí, ó, o corpo do Papa cercado por 2 soldados da Guarda Suíça, né? No seu leito. E aí, os primeiros serviços religiosos lá dentro do Vaticano. O corpo será exposto no sábado. No sábado, então, as pessoas terão a oportunidade de se despedir, quem estiver em Roma, de se despedir do Papa Francisco. Vocês podem observar aí, é um caixão simples, seguindo o testamento do Papa, né? Bom, vamos seguir com o noticiário? Já vimos aí essa tristeza dessa despedida do Papa. Quero mostrar para vocês o noticiário internacional agora. A notícia da morte do Papa, é claro, pela importância simbólica dele, é hoje o tema de todas as manchetes do mundo, né? Vou começar pelo Washington Post. Por favor, Alex, põe na tela para a gente. Está aqui a capa do Washington Post. A manchete principal:
o legado de Francisco pode ser moldado por seu sucessor. O jornal da capital estadunidense diz que um novo Papa não se precipita e abertamente tenta desfazer o legado. Não é como na política, em que um chega detonando o outro, né? Mas o jornal ressalta aqui, muita coisa pode mudar em termos de estilo, de ênfase, de orientação e de lei. Vamos ver do que trata aqui essa antevisão aqui do Washington Post. A pergunta que o jornal faz na sua manchete é essa que você está vendo aí na sua tela. Qual será o legado do Papa Francisco? E aí esse legado, segundo o jornal americano, tende a depender do que virá por aí. Um novo Papa não se precipita, como eu disse, e não tenta detonar o legado do anterior, mas muita coisa costuma mudar, né? O que diz a matéria? O Papa Bento XVI foi apelidado de Rottweiler de Deus pela sua feroz defesa da doutrina da Igreja Católica. E o Papa Francisco foi o Papa do povo, por seu carisma, humildade e abertura aos marginalizados. O jornal diz que sucessões papais não são como transições presidenciais. O novo Papa não se precipita para desfazer o legado do outro. Mas muita coisa vai mudando de um Papa para outro em termos de estilo, de ênfase, de orientação e de lei. E agora o futuro da Igreja e a perenidade do legado de Francisco passam a depender fortemente do resultado do conclave que alguns consideram o menos previsível em décadas. E eu quero lembrar aqui, eu cobri essa mudança lá no Vaticano, né, que transformou o Francisco em Papa, só para lembrar para vocês que o Papa não estava entre os favoritos da última eleição do conclave, né? Todo mundo errou, não se esperava que fosse um argentino, muito menos que fosse Francisco e muito menos que fosse ser escolhida lá pelo Colégio de Cardeais, né, essa doutrina representada pelo Papa Francisco. E aqui a matéria do Washington Post pergunta o seguinte, será que ela ecoará a filosofia de que as portas da igreja devem estar abertas a todos, como dizia o Papa, ou poderão se reformular as diretrizes sobre a permissibilidade, por exemplo, de bênçãos sacerdotais para casais do mesmo sexo? Será que ele dará continuidade às iniciativas de Francisco para descentralizar o poder da igreja ou preferirá uma instituição mais hierárquica? Está tudo isso, gente, tudo isso em aberto nesse momento. Ninguém sabe, na verdade, quem é que vai ser o Papa. Tem muita especulação sobre isso. E aí nós vamos tratar dessa especulação também, porque você precisa estar bem informado sobre o que está rolando lá, né? Primeiro, a condição em que acontecerá esse conclave. Saúde. O Papa Francisco nomeou uma boa parte dos cardeais que irão eleger o seu sucessor. Está aqui na capa do jornal O Globo. Papa Francisco nomeou 80% dos 135 cardeais eleitores, consolidando uma influência sobre o conclave que irá escolher o sucessor. Você vai ouvir dois números aí. O primeiro deles é que o conclave é composto por 252 cardeais, mas os que têm mais de 80 anos são impedidos de votar, então só votam os mais jovens, né, os que têm menos de 80 anos de idade, que são esses 135 aos quais o jornal o Globo se refere. A matéria fala o seguinte, olha, em Roma, faça como os romanos, diz o provérbio, mas Papa Francisco tinha outros planos para o Vaticano. Nos últimos 12 anos, o Papa argentino nomeou 80% dos 135 cardeais aptos a votarem no conclave, que agora elegerá o novo chefe da Igreja Católica. Esse movimento, embora não garanta, aumenta a possibilidade de que a próxima liderança papal irá compartilhar da visão de uma igreja mais progressista e inclusiva. E eu preciso dizer aqui que, apesar dessa visão em perspectiva aqui do Globo, há outras previsões completamente diferentes, né? Mas prossegue aqui a reportagem. Comprometido com uma igreja descentralizada e de base, Jorge Bergoglio procurou promover o clero dos países em desenvolvimento para os postos mais altos da instituição. Desde sua eleição em 2013, o pontífice realizou 10 consistórios ordinários, nos quais destacou dioceses remotas no que chamava de periferias, mesmo em lugares onde católicos são minoria, rompendo o costume de destacar sistematicamente arcebispos de grandes dioceses como Milão ou Paris. Em dezembro foram elevados 21 prelados de 5 continentes à categoria de cardeais, incluindo aí, olha, os brasileiros, o arcebispo de Porto Alegre, que é o presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler. Também da América Latina foram nomeados o peruano Carlos Gustavo Castilho Matasolio,
arcebispo de Lima desde 2019, o franciscano Luiz Gerardo Cabreira Herrera, arcebispo de Guayaquil, o chileno Fernando Natálio Chomali Garibe, arcebispo de Santiago, e o argentino Vicente Bocalic Iglic, que é arcebispo de Santiago del Estero, cidade do interior do país, que fica a mais de 1.000 quilômetros da capital Buenos Aires. O Francisco, que era portenho, né, se definia como um homem que veio lá do fim do mundo. E aí o jornal explica, olha, foi a última cartada dele para consolidar seu legado reformista, moldando à sua imagem o colégio de cardeais que vai nomear o seu sucessor. Ao fixar seu olhar em vocês, que vêm de diferentes origens e culturas e representam a catolicidade da igreja, o Senhor os chama para serem testemunhas da fraternidade, artesãos da comunhão e construtores da unidade, pregou o Papa em sua homilia no consistório de dezembro. Portanto, o Globo espera um Papa progressista, seguindo a mesma linha de Francisco, mas não é o que todo mundo espera, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na capa do New York Times, também dos Estados Unidos. A gente já viu o The Washington Post, agora estamos no New York Times. E a manchete está aqui. Nos últimos dias, o Papa Francisco falou em favor dos pobres e dos desfavorecidos, o que não causa surpresa a ninguém. A chamada da matéria diz que os fiéis católicos se animaram quando o pontífice, após 2 momentos de perigo iminente, saiu do hospital e retomou as atividades. Mas a saúde dele já estava muito, muito comprometida e ele não resistiu. Mas ele deu ao mundo um alento, né, gente? Vamos passar agora para o jornal da Inglaterra, para o Guardian, né? O Guardian também está aqui, olha, manchete. Sai daqui, propaganda, deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Funeral do Papa Francisco acontecerá no sábado, enquanto o Vaticano divulga imagens de caixão aberto, foi o que a gente viu agora há pouco aqui. Se você quiser colocar as imagens aqui do lado, Alex, para que as pessoas vejam. Tá, beleza. Olha, então tá aí a matéria do Guardian, dizendo que o Papa Francisco, né, atualizando as informações, são informações factuais, e aí o jornal faz um apanhado da situação mundial. Mas não se esqueçam que há uma crise por aí, e que a morte do Papa até pode distrair a atenção das pessoas, mas a crise permanece. E aqui na manchete secundária do Guardian está aqui a informação de que o dólar americano continua se desvalorizando na Europa, né? Caiu para a mínima em 3 anos, faz 3 anos que o valor não é tão baixo assim do dólar, e o ouro, que é um ativo real, vai subindo astronomicamente, já está em 3.500 dólares a libra após o Trump intensificar os ataques ao presidente do Fed, com o qual ele anda em guerra lá, né? Então, essa é a manchete do jornal The Guardian. E eu separei aqui 2 destaques para você. Onde é que estão os destaques aqui? Está aqui, olha, a disputa de poder no Vaticano. Olha aqui, ó, outra vez uma manchete aqui que cita autoridades brasileiras, né? Lula do Brasil e von der Leyen da União Europeia vão estar presentes no funeral. Então está aqui confirmando a presença do presidente Lula, que já disse que vai a Roma, junto com a primeira-dama, para participar das exéquias lá da despedida ao Papa Francisco. O jornal diz o seguinte: falando sobre a lista de convidados para o funeral deste sábado, o Kremlin confirmou a presença de Vladimir Putin, confirmou que o presidente Vladimir Putin não comparecerá ao culto, e confirmaram, quem confirmou? Trump, Macron, Zelensky, Javier Milei e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, além da Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. Agora, é curiosa a presença aqui entre esses chefes de Estado, especialmente do Milei, né? Porque o Milei teve uma relação desastrosa com o Papa. Ele xingou publicamente o Papa. Vou pedir para o Alex colocar para a gente primeiro os prints, para a gente lembrar aí quem foi o Milei e o que ele dizia sobre o Papa. Desculpa, gente. Olha, dedicado a vós, Papa, esquerdista, surdo, né? Filho da puta, com todo... Bota o bip aí para nós, Amaral, vai. Mas tá aqui, palavras de um presidente, olha... Esquerdista, filho da puta, que anda pregando o comunismo pelo mundo. Sois o representante do maligno em La Casa de Deus. Viva la liberdade, carajo. Essas ofensas, essas afrontas do Milei, elas graçaram na internet. O Milei foi um sujeito que, desde que se projetou, tomou o Papa como alvo das suas ofensas, dizia que o Papa era comunista, vendo o delírio, né, de todo neofascista aqui que confunde ações humanas, humanidade, com perspectiva comunista. Mas só para você não ficar em dúvida com relação ao que o Milei pensava sobre o Papa,
Vou mostrar para vocês uma fala dele durante uma entrevista a um canal de TV lá na Argentina. Põe para a gente o vídeo, por favor, Alex. Olha só o tamanho do desrespeito desse sujeito à maior autoridade eclesiástica do planeta. Por favor, Alex. Este país tiene tantos años de justicia social que, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Estava surtado, né? Esqueceram de dar o neuroléptico para ele, mas é uma pena, né? E aí o tempo passou, ele suavizou o discurso. Eu sei, tem mais prints aí. Vai botando para a gente, então, para a gente explicar essa trajetória do Milei, porque realmente é algo inacreditável. Pode botar, Alex, vamos pôr na tela aqui, porque ele disse que se reconciliou com o Papa, e ontem fez até uma comunicação de condolência que você está vendo aí. Agora, vê se pode isso, né? O mundo da política realmente é um mundo estranho. Depois das agressões todas que você viu aí, das tuitadas ofensivas, depreciativas, ele tuita isso aí, ó. Com profundo dolor me entero esta triste manhã que o Papa Francisco Jorge Bergoglio faleceu hoje e já se encontra descansando em paz. Apesar das diferenças que hoje resultam menores, haver podido conhecê-lo na sua bondade e na sua sabedoria foi uma verdadeira honra para mim. Pode isso? A mesma pessoa que falou aquela bobagem. Põe de novo o vídeo aí, por favor, Alex, para as pessoas verem como é que os políticos são cínicos, né? E como é que eles são hipócritas quando veem que algo que é comovente para boa parte da humanidade os coloca numa situação ruim, né? Porque são do outro lado. Põe aí para a gente, depois a gente vai ver o print novo. Este país tiene tantos años de justicia social que, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? É um doente mental mesmo, né? Fala sério. Põe de novo o Twitter dele aí. Falou essa bobajada toda e aí vem, meu Deus do céu, estou tão comovido, a sabedoria do Papa. Põe aí para nós, dedico ao Papa de esquerda, filho de não sei quem, que anda pregando o comunismo por o mundo, sois o representante del maligno, la casa de Deus. Agora põe o outro, fazendo favor. Agora, não, próximo, aquele em que ele se retrata, que fala, tive muita honra, aí com profunda dor, fico sabendo dessa triste manhã que o Papa Francisco Jorge Bergoglio faleceu hoje e se encontra descansando em paz, apesar de diferenças que resultam menores. Chamar o cara de idiota, né? Chamar de representando o maligno na terra, aí diz o seguinte, apesar das diferenças que são menores hoje, haver podido conhecê-lo na sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim. Quem é Javier Milei? Esse homem de opiniões tão flexíveis, né? Capaz de palavras tão duras num determinado momento e depois de uma piedade de ocasião como essa que a gente viu aí. Vamos voltar aqui para as especulações em torno da corrida papal, se é que a gente pode falar desse jeito, né? E eu tenho aqui mais uma matéria do Guardian, que está hoje, a cobertura dele está espetacular aqui, fazendo algumas apostas. Mas saiba você que nada disso que você vai ver aqui digamos assim, tem um embasamento científico muito grande, porque são especulações que surgem num momento muito preliminar, e os nomes que estão aqui são mais ou menos óbvios, né? Então aqui, acostume-se aqui a ver esses rostos, provavelmente um deles será o próximo Papa. A gente sabe que o Bergoglio foi o primeiro Papa latino em toda a história da Igreja, né? Desde a sua criação lá no ano de 345 depois de Cristo. Então, esses rostos aqui, um deles pode ser o próximo Papa. Quem são? Vamos lá, vou falar. Pietro Parolin, esse primeiro aqui, Luiz Antônio Tali, Peter Turkson, depois aqui no meio,
no meio da foto aqui. Peter Erdó, Matheus Zuppi e José Tolentino Calaca de Mendonça. Embaixo, Mário Gresch, Pier Battista Pizzaballa, Robert Sarla. Esses são os nomes mais cotados segundo o The Guardian, né? E o jornal assegura o seguinte, olha, prever o resultado do conclave papal altamente secreto é quase impossível, portanto a previsão que está fazendo aqui vale pouco, porque a surpresa manda, né, nessas reuniões para escolher o sucessor dos papas lá em Roma. É quase impossível saber, já que as posições dos cardeais mudam ao longo das votações e alguns tentam manipular o sistema para influenciar as chances dos candidatos favoritos ou dos menos favoritos. No último conclave, em 2013, poucos previam que o Jorge Mário Bergoglio seria eleito o Papa Francisco e no momento as especulações são sobre esses nomes aqui, que eu apresentei já. O Pietro Parolin, é italiano, esse aqui está bem cotado, candidato continuista moderado. Parolin era próximo de Francisco, é secretário de Estado do Vaticano desde 2023, desempenha um papel muito importante na orientação diplomática e nas negociações, por exemplo, com China e Companhia Limitada. Deixa eu tirar esse anúncio daqui, toda hora aparece. Vamos prosseguir aqui. Luiz Antônio Tali é o filipino, esse aqui aparece em todas as especulações. Ex-arcebispo de Manila, seria o primeiro papa asiático, a região com a população católica que mais cresce no mundo. Em certa época, ele foi considerado o sucessor preferido de Francisco e forte candidato à continuidade da agenda progressista. Só que, recentemente, ele parece ter caído em desuso. Sugeriu que a posição da Igreja Católica em relação a casais gays e divorciados é muito dura, mas se opôs ao direito ao aborto nas Filipinas. Esse é um candidato africano, Peter Turkson, de Gana. Turkson, segundo o jornal, seria o primeiro papa negro em séculos. Tem se manifestado abertamente sobre questões como a crise climática, pobreza e injustiça econômica, ao mesmo tempo em que afirma posições tradicionais da igreja sobre o sacerdócio, o casamento entre homem e mulher e a homossexualidade. No entanto, as opiniões dele sobre essa última, sobre a homossexualidade, se flexibilizaram e ele argumentou que as leis em muitos países africanos são muito severas. Ele se manifestou sobre corrupção e direitos humanos. Peter Erdó, húngaro, 72 anos de idade. Quem é? Candidato conservador de destaque, tem sido forte defensor dos ensinamentos da doutrina católica tradicional. Representaria um grande distanciamento da abordagem de Francisco. É amplamente considerado um grande intelecto e um homem culto. Então é um homem com o perfil do Papa anterior ao Papa Francisco, né? Matheus Zuppi, 69, italiano, também cotado em todas as bolsas de apostas. Nomeado cardeal por Francisco em 2019, considerado membro da ala progressista da igreja, espera-se que continue o legado de Francisco. José Tolentino Calaça de Mendonça, o português, 59 anos, outra aposta aqui que tem sido considerada pule de 10 aí no noticiário internacional. Tolentino é um dos mais jovens potenciais sucessores de Francisco, o que pode ser um ponto negativo para ele. Cardeais ambiciosos talvez não queiram esperar mais 20 ou 30 anos para ter uma chance a mais no cargo. Portanto, a juventude, nesse caso, pesa contra o candidato, né? Mário Gresch, 68 anos de idade, de Malta, era visto como tradicionalista, mas começou a adotar visões mais progressistas até a eleição de Francisco em 2013. Seus apoiadores argumentam que as mudanças de opinião demonstram capacidade de crescimento e transformação. Pier Battista Pizzaballa, que tem 60 anos, portanto é um garoto, né, lá na Itália. Desde 2020 ele é o patriarca latino de Jerusalém, desempenha um papel crucial em defesa da minoria cristã na Terra Santa. Após o ataque do Hamas a Israel em outubro de 23, ele se ofereceu como refém em troca de crianças que estavam detidas pelo Hamas em Gaza. Visitou Gaza em maio de 2024, após meses de negociações. Espera-se que ele continue alguns dos aspectos da liderança de Francisco, mas ele fez poucas declarações públicas de questões controversas. E Robert Sarla, 79 anos, da Guiné, cardeal ortodoxo tradicional, que, segundo o observador do Vaticano, tentou se apresentar como uma autoridade paralela a Francisco. Em 2020, ele foi coautor de um livro com o então Papa Bento XVI em defesa do celibato clerical, visto como um desafio à autoridade de Francisco. Denunciou a ideologia de gênero como uma ameaça à sociedade e se manifestou contra o fundamentalismo islâmico. Assim como Turkson, ele pode fazer história como o primeiro Papa negro em século.
Então estão aqui as apostas do jornal The Guardian, que é uma publicação muitíssimo bem informada, e eu vou passar agora para uma aposta que faz aqui o jornal O Globo no Brasil, né, para você entender direitinho que contexto isso acontece. O jornal pergunta aqui, olha, quem será o próximo Papa? E cita nas casas de apostas, né, os favoritos para essa disputa da sucessão do Papa Francisco. Vamos ver quem são. Tem dois papáveis aqui muito bem cotados. A matéria diz o seguinte: com a morte de Francisco, o Vaticano terá agora de escolher o sucessor do padre por meio de um conclave, que deve ocorrer dentro de 2 semanas. O rito ainda não começou, mas já há muitas especulações. E segundo o agregador Odds Checker, que é o agregador das casas de apostas, né, quem compara apostas de diferentes sites, o cardeal italiano Pietro Parolin, de 70 anos, é o favorito para assumir o posto de líder da Igreja Católica. Parolin é o atual secretário de Estado do Vaticano, que ocupa o segundo posto mais importante na hierarquia da Santa Sé. Desde 2013, a gente já falou sobre ele aqui. Portanto, ele é o grande cotado pelos especuladores, pelos apostadores, né? E o segundo, quem seria? Seria Luiz Antônio Tagle, de 67 anos, nascido em Manila, nas Filipinas, é o atual cardeal arcebispo de Manila, como a gente já viu. Então, esses são os 2 nomes mais fortes hoje, mas essas cogitações são puramente especulativas, como eu falei, porque elas não significam absolutamente nada e, a julgar pela eleição do próprio Papa Francisco, tudo pode acontecer no ambiente do conclave, até que a fumaça branca, né, saia pela chaminé lá anunciando o novo Papa. E quem conhece de fato o Vaticano no Brasil está pensando o que nesse momento, né? O Brasil, de fato, foi ouvir o Frei Beto. E o Frei Beto é uma ótima fonte, porque ele conhece intestinamente o funcionamento, né, do colégio cardinalístico e o comportamento esperado dos cardeais durante esse conclave. Aqui no Brasil, de fato, a manchete é: Frei Beto aposta em um sucessor italiano que dê continuidade à linha progressista de Francisco. Para o frade, a gestão do pontífice marca a história da humanidade com críticas ao capital. Hoje está difícil aqui, hein, gente, o computador ficar quietinho aqui. Agora foi porque eu molhei aqui o teclado dele, vou secar aqui, senão não consigo terminar o programa. Mas vamos lá. Conservadores e progressistas cardeais brasileiros se manifestam sobre... Não é isso aqui não que eu estava lendo. Deixa eu voltar aqui para a matéria do Frei Beto. Está aqui uma foto do Frei Beto com o Papa, né? E a matéria do Brasil, de fato, diz o seguinte, que o Frei Beto espera que o próximo Papa seja um cardeal italiano. Aliás, faz mais de meio século que a Igreja não tem um Papa italiano, alinhado à linha progressista do Papa Francisco. Diz aqui o Frei Beto: na Itália, há pelo menos 5 cardeais nomeados por ele que estão em conformidade com o que iniciou tanto na reforma da Igreja quanto na atuação como chefe de Estado na política internacional, disse em entrevista ao Conexão do Brasil de Fato. Segundo Frei Beto, a sucessão de Francisco será marcada por tensões internas. Certamente será um conclave atribulado, porque há muita disputa dentro da Igreja. Francisco incomodou muitos setores. É bom lembrar que a maioria dos bispos e padres é da safra dos pontificados conservadores de João Paulo II e de Bento XVI, que duraram 34 anos. A Igreja hoje é um corpo conservador com uma cabeça progressista que faleceu, observa. Apesar da grande expectativa global recair sobre cardeais africanos, já que é nesse continente onde o catolicismo mais cresce, o Frei Beto vê pouca chance de um nome da África ou da América Latina. Abre aspas aqui para o Frei Beto. Os cardeais africanos tendem a ser conservadores e não darão continuidade à linha de Francisco. O último Papa já veio do sul do mundo e dificilmente isso se repetirá. Poderá ser asiático, inclusive das Filipinas, mas eu apostaria em um cardeal italiano, é o que disse o Frei Beto ao Brasil de Fato, né? Eu mostrei para vocês agora a reação, né, do Milei lá na Argentina, que viveu o tempo todo de agredir o Papa e agora está aí se condoendo com a morte do Papa, né? Mas teve outras manifestações ontem que foram de lascar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vou mostrar aqui para vocês agora. Alex, mostra o Geyer aqui, por favor. Gente, olha, de onde nada se espera, daí é que não sai nada. Olha o que esse Gustavo Geyer, para economizar aqui um adjetivo, escreveu no Twitter dele. Olha que coisa de mau gosto.
Olha, tá aí a tuitada dele, do Gustavo Gayer, deputado federal, lá de Goiás, hein? Moraes deu 24 horas para ser nomeado o próximo Papa. E aí bota uma foto aí feita com inteligência artificial do ministro Alexandre de Moraes, que ele, Gustavo Gayer, deplora, né? Vestido com as vestes do Papa. Isso é uma afronta, é uma total falta de compostura desse sujeito que não se cansa de dar bolas fora. Sempre, assim, você espere o pior e o pior acontecerá, tá? Seguindo, né, o velho Barão de Tararé, contrariando o velho Barão de Tararé, de onde tudo se espera, daí é que sai mesmo, né? É o caso do Gustavo Gayer. Onde você espera baixaria e coisas de mau gosto, como isso aí, é com ele mesmo, tá? É daí que vai sair. Mas não precisa do bip não, porque eu não xinguei, tá, Alex? Eu economizei o palavrão aqui, vou deixar para o Demore daqui a pouco no N1. A cota do dia. E qual é o ambiente em que acontecerá este conclave? O UOL aposta que vai ser muito diferente dos outros, até por causa, né, do arcabouço tecnológico, das mudanças nos paradigmas de comunicação e tudo mais. E aí o UOL produziu essa manchete que você está vendo aí. O conclave mais global da igreja terá pressão de fake news e disputa de poder. Vocês veem como é que essas pragas estão até lá dentro, né, de um ambiente assim, tão hermético quanto é a cúpula da Igreja Católica. A reportagem diz o seguinte: a escolha de um novo Papa será marcada por uma dimensão inédita nos 2000 anos da Igreja. Trata-se de um conclave mais global da Santa Sé, resultando da nomeação por parte de Francisco de cardeais de diversas regiões mais pobres do planeta e até subrepresentadas. No entanto, o processo será marcado por uma forte pressão de movimentos ultraconservadores pela proliferação de desinformação e o papel central das redes sociais. Tudo isso influenciando lá o Colégio de Cardeais que vai eleger o próximo Papa. Diz a reportagem aqui que enquanto os preparativos para o sepultamento do Papa ganham ritmo, forças políticas e diferentes tendências de dentro do catolicismo se mobilizam para definir o futuro da Santa Sé. Com a sua saúde fragilizada, Francisco já havia dado instruções para que o processo não fosse marcado por incertezas e por um eventual vácuo de poder. Mesmo assim, dentro da Cúria, não restavam dúvidas de que a disputa em um mundo profundamente dividido será intensa, né? Aposta aqui o UOL. E num dos subtítulos da matéria, ela descreve o seguinte: Francisco tentou blindar o seu legado, escolheu 108 dos 135 cardeais que poderão votar para escolher o novo Papa. Nunca, nos mais de 2000 anos da Igreja, o conclave foi tão universal, com dezenas de eleitores do que o Papa chamava de as margens do mundo, situação em que ele próprio se incluía. A Europa continua sendo a mais representada, mas agora precisa dividir o espaço. São 53 cardeais europeus que farão parte do conclave. A Ásia terá 23, 18 contra 18 da África e 17 da América do Sul e 16 da América do Norte. E existe ainda, anota aqui a reportagem, um desequilíbrio importante com 17 cardeais italianos e apenas 7 brasileiros. Mas nunca o colégio eleitoral reuniu pessoas de tantos países. São 71 países representados nesse colégio que vai eleger o Papa. E diz aqui também a reportagem do UOL que na Capela Sistina, na hora do voto, vão estar lá religiosos do Haiti, Papua Nova Guiné, Timor-Leste, Mianmar, Sudão do Sul. E mesmo na Europa, Francisco foi buscar na Albânia e em outras regiões cardeais para compor o colégio, colorindo, né, multiculturalmente o colégio que elege o Papa. O presidente Lula vai ao Vaticano, vai levar a primeira-dama com ele, e ele vai ver aqui, assinala a reportagem, o 4º Papa desde que Lula assumiu pela primeira vez a presidência da República no Brasil, né? Com a morte do Papa Francisco, o presidente Lula verá o 4º pontífice enquanto ocupa o cargo de presidente da República. O petista declarou luto de 7 dias em razão do falecimento do pontífice, que sofreu um AVC e insuficiência cardíaca. E o presidente também gravou um vídeo, que nós vamos mostrar agora um trecho para vocês agora, lamentando a morte do Papa Francisco. Francisco foi o Papa do acolhimento, e por isso acordamos hoje um pouco órfãos do seu afeto. Um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos, no mundo que sofre com a discriminação e a intolerância. Para Francisco, somos todos irmãos, criados para amarmos uns aos outros. E por sermos todos irmãos, não há razão para tanta discórdia, tanto ódio, tantas guerras e tanta desigualdade no mundo. Francisco
Foi o Papa de todos, mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas da fome e do abandono. Em uma das suas audiências que tive com ele, discutimos a necessidade de uma aliança global contra a fome e a pobreza, que foi efetivamente lançada pelo Brasil no ano passado, durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Francisco foi o Papa da paz, do diálogo, da união e do amor a todas as formas de vida. Fez seguidos alertas sobre a crise climática e a ameaça de destruição do nosso planeta, obra-prima da criação divina. Condenou todas as guerras que têm como vítimas preferenciais a população civil, sobretudo mulheres e crianças. Minhas amigas... É isso aí. Um Papa extremamente importante, né? No momento em que há uma inflexão global à direita, a Igreja resistindo a essas inflexões, né? Com o Papa Francisco tendo mudado muitas coisas na área do direito canônico, na postura com que a Igreja tratava historicamente certos problemas que molestam. Francisco foi um Papa que incomodou muito e por isso há pressão de todos os lados, né? Mas não é o único assunto do dia. Eu preciso lembrar para vocês que nós vamos ter daqui a pouquinho, lá em Brasília, a reunião da primeira turma do Congresso, daquele colégio cardinalístico de cardeais da Justiça Brasileira, para aceitar a segunda denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República dos implicados na articulação do golpe de 2023. Aqui nós temos uma manchete do UOL sobre isso e eu quero já chamar a sua atenção para o fato de que, se você não quiser deixar a sua visão obscurecida pela importância do noticiário em torno da morte do Papa, fique aqui no ICL, porque nós vamos transmitir todo esse julgamento, comentando aqui com toda a nossa equipe mobilizada, o julgamento do acolhimento dessa segunda denúncia, segunda leva de denunciados pelo golpe de Estado tentado por Bolsonaro, né? Vamos ver o que diz a reportagem do UOL? Primeiro estão aqui os 6 denunciados de hoje, né? Cujas denúncias fatalmente serão aceitas. Quem são aí? Olhando da esquerda para a direita e do alto para baixo, tá? Fernando de Souza Oliveira, depois Felipe Martins, depois Marcelo Câmara, todos assessores do Bolsonaro. Depois o Silvinei Marques, que foi aquele chefe da Polícia Rodoviária Federal, que mobilizou tropas para impedir eleitores de votar. Mário Fernandes, o general encarregado da Operação Punhal Verde e Amarelo, e a Marília de Alencar, que foi braço direito do Ministério da Justiça e depois da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, quando houve a tentativa de golpe, né? E o que diz a reportagem aqui? A primeira turma do Supremo analisa a partir de hoje denúncia contra mais 6 acusados de tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. Como eu já falei, estão aqui os nomes dos denunciados de hoje. São acusados por 5 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. Em caso de condenação, a pena desses sujeitos pode chegar a 46 anos de prisão. Então você acompanha aqui no ICL o que acontecer hoje lá em Brasília, tá bom? Gente, agora quero, antes de encerrar, reiterar para vocês aqui um convite, né? O ICL está lançando no próximo dia 27 esse documentário que você vê aqui embaixo da tela, Folha Corrida. Você já pode fazer sua inscrição, porque isso aqui é extremamente importante. Esse documentário vai mostrar para a gente, com depoimentos e fatos inquestionáveis, como alguns jornalões brasileiros, no caso a Folha de São Paulo, como é que essas publicações foram além do seu papel de noticiar e além da distorção de tentar influenciar de maneira deletéria a opinião pública brasileira. Vai mostrar como a Folha se envolveu na seção de meios para que a ditadura militar brasileira pudesse operar a sua malha de crimes, né? Muito importante, está aqui, olha, Folha Corrida, o nome do documentário, dirigido pelo Chaim Litevski, né? E dia 27, no próximo domingo, às 8 horas da noite. Para você assistir, você não precisa ser membro do ICL, não precisa ser apoiado, não precisa nada, é de graça, só para você conhecer a história desse jornal que usou e abusou dos seus meios para favorecer o terror da ditadura militar brasileira, tá? Dia 27 de abril, domingo às 8 horas. Não se esqueça, está aqui, olha, despertaicl.com.br. Vou pedir para o Alex deixar na tela o QR Code. Se você quiser, você pode pegar o seu celular e apontar para o QR Code. Você vai sair nesse link, mas se não quiser, despertaicl.com.br, tá bom? Olha, quero desejar para vocês uma ótima semana.
E semana curta, né? A gente vai voltar, amanhã já é quarta-feira, já é meio da semana, e vamos voltar, espero, já com a aceitação muito bem encaminhada da denúncia contra esse segundo núcleo de golpistas, e você vê a sequência dessa cobertura a partir de agora do N1, que começa em alguns minutinhos. Obrigado pela audiência para vocês, tenham uma ótima semana e até amanhã às 7 da manhã aqui nesse mesmo espaço. Se abriu o caminhão da Folha tipo baú e de lá saíram numerosos agentes. Toda ditadura militar sempre tem suporte empresarial. Porque esses interesses estão sempre em comunhão. Se sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos, e muito menos em princípios éticos. O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. Era um jornal do boicote. Ninguém pontou eles, falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes à repressão política. O pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa.